Saudações a toda a família Enécio Culto. Antes de começar a contar este incrível relato, gostaria de estar agradecendo ao Alexandre Ripper por ter autorizado nosso canal a estar contando a todos vocês o acontecimento. Sem mais delongas, bora pro relato. Esse relato que me contou foi minha avó, quando eu ainda era uma criança. Foi um dos primeiros relatos de lobisomem que eu acabei ouvindo. Eu deveria ter próximo a 8 anos de idade. Na época de todo este ocorrido, minha avó juntamente com meu avô moravam na cidade de Rinópolis, localizada no estado de São Paulo. Meus avós eram proprietários de uma fazenda que se encontrava localizada no bairro da Cascata. Em dias atuais e com o desenvolvimento da cidade, este bairro ainda existe. Porém, a fazenda onde eles moravam já não existe mais. E nem mesmo o cafezal que estará sendo citado. Hoje tudo é um bairro como qualquer outro de uma cidade que se encontra no mais puro desenvolvimento. Lembro-me de minha avó nos contar que nesse cafezal, ela e meu avô arrumaram um emprego. Tão logo chegaram na cidade. O dono da fazenda estava contratando pessoas, pois estava na época de colheita do café. Só que para trabalhar naquelas terras, eles teriam que morar em uma casa que ficava na propriedade do cafezal, pois isso facilitaria para alguns funcionários. A lida começava bem cedo, lá pelas 5h30 para ser mais exato, e ia até as 17 horas da tarde. Meus avós sempre contavam que o patrão era um homem de bom coração e sempre advertia os funcionários para não ficarem até escurecer no cafezal, pois estavam desconfiados que havia algum animal perigoso rondando aquelas terras durante a noite. Minha avó dizia com pavor em seus olhos que muitos animais vinham sendo encontrados completamente dilacerados em meio ao cafezal. Vários cães, algumas galinhas e até mesmo cavalos acabaram sendo atacados e mortos. Então a orientação que todos tinham era trabalhar até as 17 horas e depois disso não retornar mais até aquele lugar. Mas quando foi um fim de tarde de trabalho cansativo, o patrão acabou indo até os trabalhadores e pediu a ajuda de um deles para ir até a fazenda vizinha ajudar a recolher o gado. Meu avô prontamente levantou seu braço se oferecendo para ajudar. Então, enquanto eles faziam o caminho, meu avô acabou ouvindo aquele homem falar que 2 peões da fazenda vizinha acabaram passando mal e não tiveram condições de trabalhar. Então o vizinho, como era muito amigo do patrão do meu avô, pediu ajuda para recolher o gado e colocarem dentro do cercado. O serviço não era nada fácil e com isso demorou para reunir o gado. Com o decorrer das horas não demorou muito para anoitecer, e por volta da 00:30, acabaram falando que iam embora. O dono do sítio então lhe emprestou 2 faroletes, e os 2 voltaram para a casa. O caminho era completamente tomado pela escuridão, e naquele momento, somente os faroletes ajudavam a iluminar o caminho. Nisso o patrão teve a ideia de cortar caminho pelo cafezal. Meu avô no mesmo momento acabou dizendo para não irem, pois ele mesmo tinha advertido para não ficarem até escurecer no local. No mesmo momento, o seu patrão acabou o retrucando e falou para meu avô não se preocupar, pois ele estava armado e não havia problemas. Depois de já estarem caminhando em meio ao cafezal, meu avô e o patrão começaram a sentir um odor bem forte, parecendo que ali naquele lugar havia algum animal morto. Eles resolveram olhar mais um pouco, para tentar descobrir de onde vinha aquele odor. Olharam de um lado para o outro, e nada e nem sinal de encontrar o foco daquele cheiro. Até que meu avô viu em meio ao breu da noite, um volume grande próximo a eles. Ao iluminar, notaram que era um cavalo. O animal se encontrava morto, então eles se aproximaram para olhar melhor
Nisso eles acabaram ouvindo como se fosse algum animal correndo entre os pés de café, e o odor ficou ainda mais forte. Meu avô então puxou o patrão e disse que eles tinham que sair daquele lugar rapidamente. Nisso eles acabaram ouvindo alguns passos que pareciam estar a poucos metros deles, e estes passos também eram seguidos de alguns rosnados. Então meu avô rapidamente apontou a lanterna na direção dos passos, e eles acabaram vendo um animal que de início pensaram se tratar de um cão de porte grande, mas para o assombro de ambos, o animal que vinha em direção se pôs em pé, caminhando como um ser humano. Mas não demorou muito para que eles notassem que o que estava a poucos metros deles se encontrava rosnando. A criatura parecia estar com seus dentes expostos e se encontrava em posição de ataque. Meu avô e o patrão começaram a correr e aquilo os perseguia sem trégua. Em certo momento, meu avô passou a olhar para trás e notava que o animal estava correndo em 4 patas, e em outros ele corria como se fosse um ser humano. Nisso o patrão se lembrou de estar armado. Puxou seu 38 da cintura e mirou no animal, desferindo alguns tiros. Mesmo tremendo e completamente apavorado com a imagem desse animal vindo em sua direção, o patrão conseguiu acertar um tiro no ombro do animal que urrou de dor. E para a surpresa de ambos, o animal parou em meio ao cafezal e pareceu se curvar, colocando a mão em seu ferimento. Então lentamente a criatura se levantou e passou a encarar a ambos, mas desta vez com ódio em seus olhos avermelhados e penetrantes. Então naquele momento eles puderam ver direito o animal que, segundo meu avô contou para minha avó, em pé teria por volta de 2,10 metros de altura. Também possuía um focinho alongado e orelhas pontiagudas. O animal, então, cobrindo as feridas com a mão, ainda deu passos na direção deles, mas então parou, olhou bem para os dois e virou de costas e saiu em disparada pelo cafezal. Era possível ouvir seus urros de dor. Conforme o lobisomem ia se distanciando, seus urros também iam sumindo em meio à escuridão. Chegando na fazenda, os dois foram recebidos por minha avó e pela esposa do patrão, que acabaram perguntando onde eles estavam até aquelas horas. Então eles contaram o ocorrido, e naquele momento a esposa do patrão acabou dizendo: "Vocês correram sério risco de vida. Aquilo que os perseguiu em meio ao cafezal era um famigerado lobisomem. Esta criatura já faz um bom tempo que ronda por estas regiões. Segundo minha avó, esse lobisomem, depois de ser confrontado, nunca mais apareceu na cidade novamente. Cordiais uivos a todos. Boa noite."